Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz, só a primeira parte do versículo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a gente viu que quando a pessoa desobedece a Deus, ela não está amando a Deus e Jesus vai negar a pessoa lá no céu, porque ela viveu negando Jesus aqui na terra. Então, aqui está falando, meu povo está sendo destruído, ou seja, está indo para o inferno, está sendo destruído aqui na terra, tendo pandemias, tendo tragédias e muitas maldições e coisas ruins, porque lhe falta conhecimento. E não é só o conhecimento que tá falando aqui, não é só o conhecimento que a gente falou hoje, só do saber, mas é o conhecimento verdadeiro de Deus, ou seja, a revelação de quem Deus é. As pessoas estão sendo destruídas porque muitas vezes elas sabem das coisas, mas não têm a revelação, não têm buscado a Deus e não têm conhecido quem Ele realmente é. E por isso não tem praticado, e porque não tem praticado, não estão vivendo, anunciando o nome de Jesus e confessando Jesus aqui na terra. Não precisa abrir, mas lá em Lucas capítulo 6, versículo 46 e 47, diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que mando? Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante àquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. E aqui Jesus começa a falar do homem que construiu a casa na rocha, e depois que veio toda a tempestade, os ventos, a casa permaneceu. E a outra pessoa que construiu a casa na areia, e quando veio a tempestade, tudo foi destruído. Então, o que ele está falando? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Aí ele fala aqui, pessoas, eu vou mostrar para você como é que é a pessoa que ouve as minhas palavras, mas não as pratica. Então, tá falando de novo, a pessoa que teve o conhecimento, mas não teve a revelação e não teve a prática. Então, a pessoa que tá ouvindo Jesus, mas não praticou. Então, ele tá falando, ó, que me chama de Senhor, Senhor. Então, fala, Deus é o Deus da minha vida. Eu pratico. Então, a pessoa que tem o conhecimento, mas não tá fazendo o que Jesus manda. Então, é o que a gente já falou aqui. Pra gente obedecer a Deus, a gente precisa ter a revelação de quem Ele realmente é. Porque muitas vezes a gente fala, Jesus morreu por você, Jesus te ama, mas a gente não entende muitas vezes realmente isso. Mas busque a Deus para que você possa experimentar desse amor. E quando você experimentar desse amor, você vai ter a revelação disso. E aí você vai praticar. Você vai realmente entender o que quer dizer que Jesus te ama. O que quer dizer que Jesus morreu por você. O que quer dizer cada palavra aqui da Bíblia. E aí você vai entender de verdade. E aí você vai conseguir praticar. Mas, então, como que a gente faz para ter essa revelação? Porque a gente sabe que não tem como a gente obedecer se não tiver a revelação do que a gente sabe. Vamos lá em Jeremias, depois de Isaías, Jeremias capítulo 29, versículo do 12 ao 13. Jeremias capítulo 29, versículo do 12 ao 13, diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então tá falando sobre achar a Deus, não tá falando, porque é diferente de você ouvir as pessoas falando de Deus, porque quando você só ouve o que as pessoas falam de Deus, você só vai ter o conhecimento, você só vai saber, mas para você ter a revelação é quando você conhecer a Deus de verdade. Ou seja, quando eu posso ficar te falando da minha irmã, a minha irmã ela é muito legal, a minha irmã ela é muito gente boa, mas você não vai saber se ela é realmente legal e se ela é realmente gente boa se você não conhecer ela. Você só vai estar sabendo pelo que eu falo, mas pra você realmente, só pelo que eu falo, você não vai conhecer ela de verdade. Pra você conhecer ela de verdade, você vai ter que ter uma amizade com ela. Você vai ter que ter um relacionamento com ela. Vai ter que ter intimidade com ela pra conhecer ela de verdade. Então, da mesma forma é Deus. A gente ouve muito falar sobre Deus. A gente ouve muito falar sobre a Bíblia. Mas pra gente realmente conhecer a Deus, realmente entender a Bíblia, a gente precisa buscar e ter intimidade com Ele. Porque Deus tá falando aqui,
que se a gente se aproximar, invocar o nome dele, orar, ele vai ouvir. E ele tá falando, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então não é buscar de qualquer coisa, não é só ir para a igreja por rotina, não é só ler por obrigação, mas é buscar de todo o coração, ansiando conhecer mais a Deus, ansiando se tornar mais parecido com Deus, porque foi para isso que você nasceu. Você nasceu para conhecer a Deus e não só ouvir falar. Você nasceu para mergulhar nas escrituras e ter a revelação de quem Deus é e de quem você é nele. E assim você viver de uma forma que agrada a Deus. Você não nasceu para ser passivo, você não nasceu para só ouvir as pessoas falando, mas você nasceu para viver um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus. Você nasceu para ter a revelação de quem Deus é. E se você só vai conseguir isso buscando Ele de todo o coração, ansiando ter a presença dEle, ansiando ter um relacionamento com Ele, realmente determinado a isso e não só buscando por rotina. Então é isso, muitas vezes a gente entendeu, olha, o conhecimento não salva ninguém. Saber que Jesus morreu por você não salva ninguém. O que vai te fazer ter uma vida eterna, o que vai te salvar, é você realmente entender e receber esse perdão. É você realmente ter a revelação de quem Deus é, a revelação que Deus te ama, a revelação que Jesus morreu por você. Você realmente entender isso e praticar. Sabe, eu tô falando isso hoje porque muitas vezes a gente tem o conhecimento de muitas coisas da Bíblia. A gente, tanto do que Deus fala sobre nós, quanto fala sobre a nossa vida, quanto de mandamentos. Porque a gente sabe muita coisa da palavra, a gente tem conhecimento da palavra, a gente sabe como a gente deve agir, a gente sabe como a gente deve falar, a gente sabe o que a gente deve obedecer, a gente sabe que a gente tem que se aproximar dos líderes, a gente sabe que a gente tem que buscar a Deus por amor, a gente sabe que a gente tem que pregar, mas muitas vezes a gente não tem praticado isso, porque a gente não tem entendido a real importância disso. Então busque a Deus, para que Ele possa te mostrar o que você não tem praticado. Porque, sabe, muitas vezes a gente está sendo como os fariseus, que só está tendo conhecimento e acha que está perfeito. Porque a palavra fala, lá em 1 Coríntios, não precisa abrir, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 diz, pois aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então o que ele está falando assim, olha, você que acha que está santo, que está salvo, está perfeito, cuidado para não cair. Então ele ainda fala assim, pensa, e outras versões fala que julga, outras que acha. Então aquela pessoa que acha que está perfeita, aquela pessoa que acha, não, eu já tô salva, eu tô ótima, cuidado. Porque muitas vezes você tá tendo só o conhecimento das coisas e acha que por isso tá praticando. Mas não. Muitas vezes, de verdade, a gente acha que pratica as coisas quando na verdade a gente só tem o conhecimento. Quer uma prova disso? A gente teve uma ministração na terça-feira dessa semana falando sobre a gente realmente crer e não apenas saber que Deus é o Deus do impossível. Todos os dias a gente canta que Deus é o Deus do impossível, que porque Jesus morreu, eu posso crer no novo amanhã, que o nosso louvor vai trazer vitória. Muitas vezes, todo dia a gente fala que Deus é o Deus do impossível e que Deus é maior do que todos os nossos problemas. Mas na hora que chega o problema, aí a gente duvida e muitas vezes a gente duvida e age de uma forma totalmente diferente. Age como se a gente não soubesse disso. Por quê? Porque a gente sabe, mas não teve a revelação. Então, isso foi só um exemplo. Mas muitas vezes a gente sabe, por exemplo, que a gente é amado por Deus, mas quando a gente vai olhar, a gente vê na nossa vida a gente tentando fazer as coisas para os outros nos amarem. A gente sabe que o nosso valor é todo o sangue de Jesus Cristo, mas muitas vezes porque a gente não entendeu isso de verdade, a gente ainda está tentando achar o nosso valor nas outras pessoas, tentando deixar com que as outras pessoas ditem o nosso valor. A gente sabe, como eu falei, o que a gente deve fazer, mas muitas vezes a gente não faz. A gente sabe o que Deus fala sobre nós, mas muitas vezes a gente não acredita. Então eu te convido hoje a sair do só saber, do só de ter o conhecimento, para ter a revelação, para realmente entender, acreditar e praticar. Porque, como a gente viu,
Só o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O amor de Deus edifica, então experimente esse amor. E realmente se analise, porque lá tá falando, você que julga e está em pé, cuidado para que não caia. Então se analise, olhe e realmente se analise e olhe para dentro de você e veja o que você tem só tido conhecimento e o que você tem praticado, o que você realmente tem acreditado, e busque melhorar, busque experimentar mais de Deus. Você só vai conseguir ter a revelação e realmente acreditar e realmente obedecer todas as coisas que você sabe quando você fizer o que está escrito aqui, buscar a Deus de todo o coração. Então busque a Deus de todo o coração. Abaixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse momento, Pai. Eu te peço, toque em nosso coração e traga um verdadeiro arrependimento. Nos mostre o que a gente tem errado, onde a gente tem falhado. Abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar o que a gente tem só tido conhecimento e o que a gente tem realmente acreditado, o que a gente tem realmente obedecido. Então, Pai, retire de nós todo o orgulho, que a gente não possa apenas ter o conhecimento das coisas, mas que a gente possa praticar. Retire de nós todo o achismo de que a gente está perfeito e nos mostre onde a gente precisa melhorar. E que a gente possa crer inteiramente na sua palavra. E não permita com que a gente olhe para a sua palavra como alguma coisa fantasiosa, mas que a gente possa crer que tudo que está aqui é verdadeiramente verdadeiro. Então que a gente possa praticar, possa ir mais fundo em ti, possa te conhecer de verdade e te tornar conhecido. E que a gente possa experimentar cada vez mais do seu amor. Então nos mostra onde a gente tem falhado, mas também enche o nosso coração com uma fome e uma sede por ti incontrolável, com uma fome e uma sede de te conhecer e ter a revelação de quem o Senhor é, ter a revelação da sua palavra, ter a revelação do que o Senhor diz sobre nós, muito além do que os outros dizem, mas para que a gente possa entender, para que isso possa estar enfincado em nosso ser, que ninguém possa tirar ou nos abalar, e que a gente possa praticar a sua palavra, que a gente possa ter a revelação de tudo isso e viver de uma forma que te agrada, Pai. É isso que eu te peço, e que o Senhor possa vir cravando, que a gente não possa esquecer essa palavra ao acabar esse culto, mas que a gente possa meditar nela e possa praticar. E que essa palavra não possa ser apenas mais um conhecimento, mas possa ser algo que a gente acredita, possa ser algo praticado, Pai. Em nome de Jesus, amém.